Eu deveria estar lá em cerca de 10 minutos. A mensagem surgiu na tela do elegante telefone de Pure. Ela lançou um olhar breve, mas carregado, para aquela cena que antes fora tão corriqueira e que pela primeira vez em 2 anos trazia um recado de Loft. Não haviam cortado todos os laços, mas juntas decidiram se manter afastadas de todas as formas possíveis. Nada de ligações, nada de mensagens. Ainda que se quisessem, pudessem ter se falado a qualquer momento. A reunião da noite anterior havia levado a uma nova decisão. A mulher de 30 anos precisava escolher, quase sem tempo para pensar, que rumo daria ao relacionamento dali em diante. Enquanto Loft se preparava para ir embora, depois da despedida, o coração de Pure saltou no peito. Apesar do desejo nítido que havia em Loft, não havia nela impaciência, nem exigência. Loft ainda era aquela garota que colocava nas mãos de Puri o poder absoluto de decidir, como sempre. Sua aparência podia ter mudado, mas a lealdade permanecia intacta. E Puri sabia. Se naquele instante deixasse Loft ir embora novamente, não saberia quando ou se voltariam a se ver. E se o acaso permitisse um reencontro, talvez o coração dela já não estivesse mais livre para oferecer. O tempo longe já havia sido longo demais para ambas. 2 anos inteiros vivendo a saudade sem alívio. Para Puri, a culpa que carregava era punição suficiente. A infelicidade a acompanhava havia tanto tempo, e talvez fosse hora de fazer algo por si mesma, de se oferecer um pouco de amor. Por isso estendeu a mão. Não deixaria que Loft, dona de seu coração, se afastasse outra vez. Puri, tão serena na maior parte do tempo, sentia-se estremecer diante de certas pessoas, de certas situações. E agora, a dona do estúdio de cerâmica sentia um calor ansioso tomar conta de si com a visita iminente de Loft. Queria rir alto ao perceber que, mesmo aos 30 anos, ainda agia como uma adolescente apaixonada. Adoro ter aulas quando o estúdio está fechado. Uma voz alegre chamou da porta. Puri se afastou do equipamento que preparava e virou-se para encarar o convidado que esperava com o coração acelerado. A visão da garota alta, vestida de forma um tanto formal, era rara, mas Pure precisava admitir que Loft estava linda, de um jeito diferente. O sorriso que não via há tanto tempo florescia outra vez no rosto dela, espalhando um brilho que iluminava o espaço, indiferente à escuridão do céu lá fora. Se você viesse quando o estúdio estivesse aberto, eu não estaria livre para ensinar. Acabou de sair do trabalho? Sim, tentei me apressar, mas desculpe pelo atraso. Respondeu a linda mulher, sentando-se ao lado de Pure. Por que não me disse que estava trabalhando? O tom levemente repreensivo não intimidou Loft. Pelo contrário, ela apenas a olhou com um sorriso largo, fazendo Puri franzir levemente a testa, num misto de aborrecimento e curiosidade. Se eu tivesse contado, você teria remarcado. Não sei. Então é bom que eu não tenha mencionado, murmurou Loft, quase como quem guarda um segredo. Puri balançou a cabeça e perguntou se ela já tinha comido, lembrando que já passava da hora do jantar. A pergunta levou Loft, sem hesitar, a convidá-la para mais uma refeição juntas. Você ainda não comeu, né? Que tal jantarmos depois da aula? Claro. Pronta para começar? O que quer fazer? A professora quis saber qual era a meta da aluna para aquele dia, enquanto pegava o avental marrom que já deixara separado. Ao entregá-lo, recebeu uma resposta simples, mas acompanhada por um olhar carregado de intenção. Uma caneca. Outra? Só tenho a caneca PL em casa. Quero uma caneca de LP. As canecas com as iniciais guardavam lembranças demais. Era quase absurdo como algo tão simples. Apenas uma caneca de cerâmica podia ser capaz de despertar lágrimas sem fim. Onde quer que estivesse, bastava vê-la para que viesse à mente aquela pessoa especial. Uhum. Pierre não encontrou resposta melhor. Apenas murmurou e acenou levemente com a cabeça. Loft, porém, deixou claro o que sentia. Direta, impossível de ignorar. E naquele instante, Puri sabia que não era apenas Loft quem carregava aquela saudade. Ela também. Penso em você toda vez que vejo aquela caneca. O mesmo aqui. O sorriso de Loft cresceu, os olhos enrugando de felicidade, como se aquelas palavras simples fossem tudo o que ela precisava ouvir. Para alguns, pequenas frases podem ser um mundo inteiro. Tire a jaqueta e coloque o avental. Sem questionar, Loft obedeceu. Levantou-se, desabotoou rapidamente o blazer preto e, por baixo, revelou uma regata branca. Puri não conseguiu evitar que o olhar se demorasse. O rosto aqueceu com a lembrança vívida de conhecer cada centímetro daquela pele. Sentindo que cruzava uma linha perigosa, desviou o olhar.
Não queria se perder na imagem sedutora que tinha diante de si. Obrigada, disse Loft com suavidade, pegando o avental. Vestiu às pressas, mas lutou um pouco para amarrar as fitas atrás das costas. Puri, sem resistir, aproximou-se e fez o nó por ela. Pronto, murmurou baixinho. Os olhos se fecharam por um instante, cedendo à onda de memórias. O perfume leve, tão familiar, cercava-a como um sopro de nostalgia. Obrigada, repetiu Loft, a voz levemente trêmula. Talvez fosse o hálito quente que sentiu perto do pescoço segundos antes. Talvez fosse o toque sutil. Ela não sabia. Só sabia que o coração estava disparado. Puri apenas acenou com a cabeça e murmurou em resposta, afastando-se para vestir o próprio avental. Chamou a garota que tanto influenciava seu coração para começarem a amassar a argila da caneca. A cena era um eco perfeito do passado. Cada gesto, cada passo da lição permanecia igual. Loft mantinha os olhos fixos na professora, nos longos cabelos presos, deixando à mostra o pescoço elegante que ela nunca deixara de admirar. A voz de Puri, explicando cada detalhe da cerâmica, soava como sempre. Suave, envolvente. Mas para Loft, as palavras vinham distantes. Sua atenção estava presa à beleza discreta de Puri. A maquiagem leve, a camiseta branca simples combinada com a calça preta justa. Mesmo quando mudaram de posição para sentar-se na roda de oleiro, prontas para o próximo passo, o olhar de Loft não se desviava. Você não vai se concentrar na cerâmica? Perguntou Puri, percebendo a atenção demorada. O tom não era repreensivo, era apenas um empurrão delicado para trazê-la de volta. Desculpe. Loft respondeu apressada, colocando as mãos sobre a argila giratória. Puri riu da pressa e não disse nada, apenas colocou as próprias mãos sobre as dela, como tantas vezes antes. Ainda assim, aquele toque suave provocava em Loft a mesma emoção de sempre. Continue olhando para mim e sua caneca vai ficar torta. Então deixa. Para ela, a caneca era irrelevante perto da mulher diante de si. Os olhos simplesmente não queriam buscar outro lugar. Nem mesmo a advertência gentil conseguiu quebrar o feitiço por muito tempo. Puri ergueu os olhos diante daquela resposta tão despreocupada. E então aconteceu. O olhar das duas se prendeu. Na doçura dos olhos de Loft havia algo mais. Um apelo silencioso. Puri sentiu que Loft pedia algo sem palavras. Algo que ela própria também queria dar. Lentamente, inclinou-se, reduzindo a distância. Loft não recuou. Ficou imóvel, sentindo o calor da respiração de Pure tão perto. A intimidade perdida há tanto tempo fez o coração de ambas acelerar, temendo que o outro pudesse ouvir. Tentar controlar é inútil, e sem resistir, aceitaram o impulso. Você sentiu minha falta? Os lábios quase se tocavam, mas Loft precisava ouvir. Precisava que Pure dissesse. Sim, senti. A resposta, rouca e verdadeira, bastou. Loft se inclinou para capturar os lábios que tanto esperava. A familiaridade esquecida voltou aos poucos. As cabeças se ajustavam, buscando o ângulo perfeito. O beijo, carregado de saudade, começou doce, mas logo se tornou intenso, as mãos ainda tocando a argila que girava. Professora e aluna se entregaram, trocando beijos que diziam mais do que qualquer palavra. Começaram com mordidas suaves, mas logo se aprofundaram, explorando o reencontro com prazer mútuo. Quando se afastaram, o fôlego estava curto, o coração descompassado. Os olhos, cheios de afeto, diziam tudo o que precisavam. Posso te abraçar? Loft desejava puxá-la para perto, sentir o cheiro dos cabelos escuros, segurá-la forte para que não desaparecesse outra vez. Nossas mãos estão sujas. Assim que terminarmos aqui, você pode me abraçar o quanto quiser. A voz rouca, a poucos centímetros, parecia vibrar no ar. Pure? Sim? Eu te amo. Eu ainda te amo do mesmo jeito. Eu também te amo, Loft.